A situação financeira do Corinthians está complicada e não é pouco, viu? Hoje a gente vai mergulhar nos números com base numa matéria do GE para entender direitinho de onde vem essa dívida gigante e, claro, o que isso significa para o futuro do Timão. Então vamos começar logo com o número que está assustando todo mundo. 2,8 bilhões de reais. É isso mesmo. Essa é a dívida bruta total do clube, um valor que é recorde histórico. A pergunta que fica é, como é que se chega num valor desses, né? É o que a gente vai ver agora. Para a gente conseguir decifrar esse quebra-cabeça, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, vamos olhar de perto para essa dívida recorde. Depois, a gente vai entender o que é o tal do déficit. Na sequência, a gente entra nas receitas, despesas e na venda de jogadores. Também vamos dar uma olhada em como essa dívida é calculada, porque tem diferença sim. E por fim, as projeções para o futuro. Bora lá? Beleza, então. Primeiro ponto, a dívida recorde. De onde, afinal, vem essa montanha de dinheiro de quase 3 bilhões de reais? Vamos quebrar esse número para entender. Mas antes de mais nada, rapidinho aqui, a gente precisa alinhar um conceito que é super importante. O que é dívida bruta? Pensa assim de um jeito bem simples. É a soma de tudo o que o clube deve. Tudo mesmo, sem tirar e impor. Entra aí empréstimo, dívida com fornecedor e, claro, a famosa conta do estádio. Olha só que interessante esse gráfico. Ele separa bem as coisas. A maior parte do bolo, gente, mais de 2 bilhões de reais, vem das dívidas do dia a dia do clube mesmo. O financiamento da arena, que todo mundo fala, é uma grana, claro, 661 milhões, mas perto do resto é a fatia menor do problema. Beleza, dívida entendida. Agora vamos para o segundo ponto, o déficit, que é basicamente o resultado financeiro de um período, sabe? Tipo o placar do ano. E é aqui que o negócio fica feio, porque o resultado do ano passado foi um prejuízo bem grande. E aqui atenção, um ponto crucial. Não vamos confundir déficit com dívida, tá? São coisas diferentes. A dívida é o total que o clube deve, aquela bola de neve que foi crescendo. O déficit é o prejuízo de um ano específico. É simples, significa que naquele período se gastou mais dinheiro do que entrou. A conta não fechou no azul. E o tamanho desse prejuízo? Dá uma olhada nesse número. 247,8 milhões de reais. Isso só de janeiro a novembro. É muita grana. Mas o mais doido, o mais curioso mesmo, é entender como que se chegou nesse rombo. Pois é, e aqui vem uma reviravolta que parece até contraintuitiva, porque, acredite se quiser, a conta na verdade começa positiva. Olha só esse passo a passo que explica tudo. O clube teve um resultado operacional positivo, ou seja, com a sua atividade principal, ele lucrou 39,2 milhões. Começou bem. Só que aí começam os descontos. Entra amortização, depreciação e o golpe de misericórdia. O que realmente vira o jogo pro negativo são as despesas financeiras. Basicamente, os juros daquela dívida gigante que a gente viu. E é isso que transforma um pequeno lucro num prejuízo gigantesco de 247 milhões. Certo, agora vamos para um outro ângulo: receitas, despesas e vendas. A gente vai dar um zoom no fluxo de caixa do clube, ou seja, no entra e sai de grana do dia a dia. Essa tabela aqui mostra o cenário de forma bem direta. Olha lá, as receitas líquidas foram de 665 milhões, mas as despesas, 715 milhões. Ou seja, a conta já não fecha aí. O que salvou a lavoura, ou pelo menos ajudou a diminuir o prejuízo, foi a venda de jogadores, que rendeu quase 90 milhões de reais. E isso nos leva a uma conclusão que é, assim, fundamental. Vender jogador deixou de ser um extra, um luxo para fazer caixa, virou uma necessidade. Sem esse dinheiro das vendas, o resultado da operação do clube seria ainda mais negativo. A dependência é gigantesca. Ok, agora uma pequena pausa para um esclarecimento. Quem já pesquisou sobre isso talvez tenha visto números um pouquinho diferentes para o total da dívida. E tem um motivo para isso, não é erro. Vamos entender rapidinho. A diferença toda está em uma coisinha: o que fazer com o dinheiro que o clube tem em caixa. O método usado pelo GE pega a dívida total e desconta esse dinheiro em caixa. Por isso o número deles é um pouco menor. Já o método do próprio Corinthians não faz esse desconto, ele mostra a dívida bruta, total. Por isso o número fica um pouquinho maior. Nenhum dos dois está errado, são só duas formas diferentes de olhar para o mesmo problema, entende? E para a gente ir fechando, vamos olhar para as projeções futuras. E aqui a gente vê como o cenário, que já não era bom, foi piorando e muito ao longo do ano.
Essa linha do tempo aqui é de arrepiar. Se liga só. No começo do ano, a previsão de déficit era de 83 milhões. Ok. Chegou em outubro, esse número já tinha pulado para 204 milhões. Um mês depois, em novembro, mais um salto. 247 milhões. E a projeção para fechar o ano? Um déficit recorde de 272 milhões de reais. A coisa só foi piorando. E para a gente ter a dimensão do que esse número significa, a própria reportagem crava, com todas as letras, o pior resultado da história do clube. Ponto. É uma afirmação pesadíssima e, claro, muito preocupante. Então, vamos amarrar tudo. O que a gente viu aqui? Primeiro, uma dívida bruta recorde batendo na casa dos 2,8 bilhões. Segundo, um déficit projetado que também é o pior da história, 272 milhões. Vimos também que as despesas são maiores que as receitas e que a venda de jogadores virou uma boia de salvação. Resumindo a ópera, o cenário é, sim, bastante crítico. E a gente termina essa análise não com uma resposta, mas como uma grande pergunta que fica no ar para todo mundo pensar. Com uma dívida gigantesca como essa e registrando o pior prejuízo da sua história, qual é, afinal, o futuro financeiro do Corinthians? É uma questão que, por enquanto, continua em aberto. E aí, galera? Curtiu o mascote? Então já deixa o like e segue o canal para mais!